A primeira regra sobre o vídeo de hoje é não falar sobre o vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books e obviamente vocês têm que falar sobre o vídeo de hoje, porque hoje a gente está falando de uma resenha de O Clube da Luta, de Chuck Palahniuk, e a gente vai falar não só do livro, obviamente, mas também da obra do David Fincher, estrelada aí pelo Brad Pitt e pelo Edward Norton anos depois, e que é um sucesso retumbante até hoje. Então bora trocar uma ideia, porque isso aqui traz muita reflexão, muitos pontos distintos de análise. O pessoal leva alguns para um lado, outros para outro, tem muito debate em cima, mas é inegável que o Chuck Palahniuk criou aqui, e principalmente na figura do personagem principal dele, vai perdurar por muitos e muitos anos. Então bora lá. Pessoal, trazendo brevemente um contexto sobre a vida do autor, como é de praxe por aqui, não me aprofundando muito em detalhes, tá? Mas existem alguns pontos de nuance na história dele que eu acho que são importantes para entender primeiro o estilo de escrita do Chuck Palahniuk. E o Palahniuk, ele é um americano, nascido no estado de Washington em 1962, de ascendência ucraniana. Então tá aí que vem o sobrenome um pouco fora do comum do Chuck. Só que existe um ponto de virada na vida dele, que é a violência que se espalhou assim por grande parte dos anos da vida dele, principalmente de criação. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo disso, o avô do Chuck, ele cometeu suicídio após matar a avó do Chuck Palahniuk, sabe? Então tem aí toda uma carga muito pesada na história familiar do escritor, e eu acho que tu consegue sentir isso na acidez das palavras que ele escolhe para compor as obras deles. Claro, eu só li até então o Clube da Luta. Só que aqui o Chuck, ele tem sim uma escrita ácida, uma escrita pessimista, ele não poupa o leitor no que tange violência, no que tange trazer cenas, até mesmo gore, para dentro de uma obra que está bem longe do gênero do terror. Tu vê que ele constrói a narrativa dele em cima disso, e ainda mais ele consegue, dentro do texto dele, que eu vou entrar um pouco mais à frente em termos de características, ele consegue achar até um respiro para diversão com isso. E não entendo isso de forma sádica nem nada do gênero, mas é o estilo característico dele. Ele não tá ali para te mostrar um lado bonito da vida ou para te mostrar uma história bonita. Não, ele tá ali para te dar um soco no estômago e é isso mesmo. Entendam como vocês quiserem. Então, o Chuck Palahniuk, ele escreveu O Clube da Luta em 1996, mais precisamente. A obra original foi lançada e ela é fruto de um conto de 7 páginas originalmente. É muito bom isso, tá? Já fica aqui o meu adendo para a edição da Leia, que tem um pós-fácil, que conta mais sobre o nascimento desse projeto por parte do Chuck e como ele reverberou não só na vida do escritor, mas também em diversos aspectos culturais aí que a gente vai explorar mais pra frente, tá? Só que aqui ele comenta também que um dia, entediado no trabalho de escritório que ele tinha, ele escreveu um conto de 7 páginas, porque ele tinha estudado sobre isso e um dos professores e mentores dele tinha batido na tecla de que eles deveriam escrever contos de 7 páginas. Existem vários métodos, né, que tentam traçar regras para a escrita. Não existe lei na composição de arte, mas de fato existem métodos que buscam desbloquear alguns aspectos da arte que a gente pode trabalhar. E trabalhando nesse conto de 7 páginas, ele chegou no que era o esqueleto de Clube da Luta. E a partir dali ele começou a expandir essa história e depois nos apresentou, obviamente, o Clube da Luta, que a gente sabe o que virou. Trazendo a sinopse para vocês, para quem ainda não conhece a obra, ou ainda não viu o filme, ou não leu o livro, a gente vai acompanhar o personagem que eu vou chamar de narrador, que é um ponto importante. O nosso protagonista, ele não tem nome na obra, né? Mas só que a obra está sendo narrada ali toda na visão dele. E o narrador, a gente vai acompanhar os dias de sofrimento dele quando ele está passando por uma crise de insônia muito forte, né? E ele vai buscar diversos apoios para tentar superar esse momento de insônia que ele vive, procura médicos, medicamentos, e ele encontra o apoio dele justamente nos grupos de apoio, que são tão famosos, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muitos deles. E aqui ele vai procurar grupos de apoio para quem tem câncer, dos mais diversos possíveis, grupos de apoio para doenças raras,
e ele consegue, frequentando esses locais e ouvindo a história das pessoas que estão vivendo aqueles horrores, encontrar certo sossego e trazer uma tranquilidade, por assim dizer, para que ele possa dormir novamente. Só que tudo começa a desmoronar quando ele encontra a personagem da Marla Singer. E a Marla também frequenta estes grupos de apoio que o nosso protagonista frequenta, só que ele sabe que ela também é uma turista, como ele chama no livro, assim como ele, obviamente, porque ela claramente não tem esses problemas, porque ela frequenta todos os grupos. E convenhamos, ela é uma mulher. Como é que ela vai estar no grupo de apoio para quem tem câncer nos testículos? Então, quando ele percebe que tem outra pessoa fazendo as mesmas coisas que ele não consegue mais dormir de novo. E volta todo o caos. E é no meio desse caos que ele conhece o Tyler Durden. E o Tyler Durden, ele é o grande personagem dessa obra. O personagem do Chuck Palahniuk que reverberou e vai reverberar por muitos e muitos anos, alguns colocando ele como um dos grandes personagens da literatura americana contemporânea. E de fato, ele pode ser encarado dessa forma. Tá? E a gente vai entrar um pouquinho mais nos meandros. Esse aqui vai ser um vídeo que eu vou fazer um pouquinho diferente. Mais pra frente eu vou ter que entrar no território de spoilers, que é pra gente debater de forma mais profunda essa obra. Mas fiquem tranquilos que eu vou avisar vocês quando for começar esses debates que envolvam spoilers. Mas quando ele encontra o Tyler Durden, eles acabam fundando o famigerado Clube da Luta. E aí o resto é história. Como eu disse, em 1996 saiu originalmente a obra escrita. E já em 1999 a gente teve a brilhante adaptação pelas mãos do David Fincher, com Edward Norton fazendo o papel do nosso narrador e o Brad Pitt estrelando o Tyler Durden. E também a brilhante Helena Bonham Carter fazendo o papel da Marla Singer. E assim, esse elenco ele é magistral na composição dessa obra. Primeiro ponto aqui de análise e comparação entre livro e filme. Eu coloco, sem sombra de dúvidas, esse combo como um dos mais fiéis, ou um dos que mais se conversam, por assim dizer. Eu acho que o David Fincher, ele trouxe a forma mais precisa de se adaptar a uma obra escrita. Se tem muita gente que torce o nariz para adaptações que mudam o material original, tu pode ter certeza que tu não pode reclamar disso no David Fincher, no trabalho que o filme fez em 1999. Eu entendo que muitas obras elas realmente careçam de mudanças porque são mídias diferentes. Escrita e filmes são mídias diferentes e devem ser tratadas como, mas também existem as exceções à regra, como o Clube da Luta, que nos provam que muitas vezes o filme ele pode sim ser tratado da mesma forma que o material original. Acredito que isso se dê muito pelo modelo de escrita do Chuck Palahniuk. Como eu disse anteriormente, ele tem uma escrita crua, ele tem uma escrita ácida, ele provoca o leitor a todo tempo, mas mais do que isso, ele é uma escrita muito rápida, muito dinâmica. São frases curtas, são parágrafos curtos, são tiradas sarcásticas e que numa montagem de filme muito rápido, como foi o caso do David Fincher, funciona magistralmente. Muitos vão me perguntar e eu já vou tirar esse elefante da sala. Andrew, é melhor o livro ou é melhor o filme? É melhor o filme, não tem como, mas existem alguns pontos de reflexão importante. Minha opinião quanto a isto, tá? Em termos de história, os dois são muito parecidos. Em termos de desenvolvimento de roteiro, de personagens, é tudo quase igual. Quase igual. Quando eu peguei esse livro e comecei a ler as primeiras páginas, eu falei, cacete, eu estou lendo praticamente o roteiro do filme. Existe até uma edição muito bonita, eu estou deixando a capa dela aqui. Infelizmente já é bem mais difícil de encontrar. Essa própria edição da Leia já é bem complicada, eu tive que comprar ela no estante virtual. Por favor, Leia, relance este material, isso aqui é um livro que não pode ficar fora de catálogo. Mas existe essa edição aqui em particular, que ela conta tanto com o texto original da obra, mas também com a obra transcrita para roteiro de cinema. Eu queria muito achar, ainda vou seguir procurando este material aqui, porque eu tenho curiosidade de saber como foi transposto do material original pro roteiro. Porque assim, é muito igual, é muito parecido. E aí, sabe, o David Fincher ele conseguiu se alimentar bem do texto proposto pelo Chuck Palahniuk, porque ele faz cortes muito rápidos no filme, ele traz o texto muito ácido, obviamente, que conversa muito bem com essa montagem rápida.
Então assim, é difícil pra mim não dizer que o filme tem um apelo maior pelo visual que ele traz. É uma obra muito visual. Ela é beneficiada pelo poder da câmera, pelo poder da imagem, entende? Então assim, de novo, excelente obra, já fica aqui a minha recomendação de antemão. A gente vai entrar nos pormenores dela, mas o filme tem um charme inigualável. Obviamente eu não vou dizer que a qualidade do filme está somente na roteirização e na montagem. O elenco é simplesmente sensacional. O Edward Norton, ele é reconhecido por inúmeros papéis. Eu vou destacar um filme de cada um deles que eu acho que assim vale a pena demais a gente acompanhar, certo? O Edward Norton com A Outra História Americana. Para quem não viu esse filme, assim, simplesmente fantástico. Não vou entrar nos pormenores do que se trata o filme, só procurem essas obras. E se vocês gostarem dos atores. E também o Brad Pitt, eu vou indicar... Qual a melhor obra do Brad Pitt? Tem tanta obra foda, né? Eu tô lembrando do Troy agora, mas... Troy é muito comercial, né? Ele tem umas muito boas. A Mexicana, acho que também é dele. É uma mexicana. Já sei. E eu vou indicar, por parte do Brad Pitt, um filme mais antigo, antes mesmo de ele fazer o Clube da Luta, que é Lendas da Paixão. Pra quem não viu, esse filme é simplesmente sensacional. Eu sou aficionado por esse filme. A Helena Bonham Carter, ela vai fazer muito material, principalmente com o Tim Burton, né? Mas fica aqui também a participação dela na saga Harry Potter. Ela é muito competente no papel que ela tá produzindo e ela é uma puta de uma atriz. Mas assim, pra quem não viu ainda essas obras, tanto Lendas da Paixão quanto A Outra História Americana, corram e assistam agora. E obviamente o Tyler Durden, que é o nosso personagem aqui que se tornou místico após essa obra, ele ganha muito com a personificação do Brad Pitt. O Brad Pitt, ele tem presença de cena. E querendo ou não, ele retrata exatamente o que o Chuck Palahniuk parece nos querer passar nessas páginas. Ele tem todo aquele quê de galã, mas também aquele quê de galã autodestrutivo. Ele não se importa se ele é um cara bonito ou não, entende? Ele tá ali pra quebrar os padrões, ele tá ali pra quebrar o status quo. E assim, na interpretação do Brad Pitt, tu consegue pegar cada uma das nuances que estão escritas aqui dentro dessas páginas. E para não deixar passar, já que eu estou falando de outras obras dos envolvidos no filme, fica aqui o meu elogio e a minha crítica ao diretor David Fincher. Sou muito fã do trabalho dele, acho que ele tem filmes excepcionais dentro da carreira, mas ele tem uma série também que é excepcional e que ele abandonou, tá? E assim, todo mundo que já assistiu as 2 temporadas de Mindhunter também está órfão dessa série. David Fincher, pelo amor de Deus, revive esse projeto. Mindhunter é simplesmente fenomenal. Para quem ainda não assistiu, é original Netflix e tá lá para vocês olharem as 2 primeiras temporadas. Simplesmente fantástico. Bom, vamos beber um pouquinho agora, que a gente vai entrar na parte das teorias. Pessoal, como eu prometi, agora eu vou entrar um pouco no campo dos spoilers. Então, para quem não viu o filme ainda, ou para quem não leu a obra, pula até essa marcação de tempo aqui, para que vocês não tomem nenhum spoiler, porque vai por mim. É essencial que quem vai explorar essa obra pela primeira vez saiba o mínimo possível. Então bora lá. Para quem já viu o filme, que deve ser a maioria dos casos, todo mundo sabe que o Tyler Durden, o personagem do Brad Pitt, e o personagem do Edward Norton são a mesma pessoa. O Edward Norton ali, ele sofre de uma dupla personalidade. Tá? E eu vou seguir falando do Edward Norton porque realmente o personagem dele, o original, o personagem que de fato existe, ele não tem um nome ao longo de todo o livro. E se a gente for até buscar dentro do filme do David Fincher, o Edward Norton ele é acreditado como narrador. Então eu vou sempre me referir a Edward, porque é o Edward Norton, mas é o personagem dele que eu quero trazer. E como eles são a mesma pessoa, a gente vai ter uma reviravolta muito grande na obra nos momentos finais no filme. É no filme que vem esse soco no estômago. Já no livro, a experiência ela é diferente. Por mais que o Chuck Palahniuk ele queira e tente, de certa forma, esconder que eles são a mesma pessoa e que o personagem do Edward Norton ele tem uma dupla personalidade, aqui já dá pra sacar isso logo de início. Eu não vou dizer tão no começo, mas sim, dá pra entender essa jogada do autor muito antes de fato ele revelar isso. Como que eu posso falar com essa propriedade para vocês?
visto que eu li o livro depois de ter visto o filme, sei lá, 10 vezes, porque ele foi objeto de estudo e de debate do nosso Arsenal Club 4. Nosso Arsenal Club, que é o clube de leitura aqui do canal. Mensalmente a gente programa uma leitura em grupo, tem um grupo do WhatsApp para a gente debater alguns detalhes específicos, mas sempre ao final de cada leitura nós temos um encontro online para trocar essa ideia. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento para todo mundo que participa do Arsenal Club. Simplesmente sensacional sempre ter essa troca com vocês. Tá? E dentro do Arsenal Club tinha a Karina, que não tinha lido e nem visto o filme ainda de Clube da Luta, e eu falei para ela no início que ela era uma felizarda, porque eu queria de novo ter a experiência de assistir isso pela primeira vez. Mas foi muito legal ter essa visão de quem ainda não tinha tido contato de forma alguma com a história para entender isso. Em que momento tu entendeu que o Tyler Durden e o narrador eram a mesma pessoa? E ela disse que isso ela conseguiu entender muito no princípio. O autor ele tenta de fato usar alguns subterfúgios que enganem o leitor, ele não tenta de forma alguma roubar nisto, tá? Mas se tu consegue captar e ler com calma, tu vai de fato entender já desde muito antes que o nosso protagonista sofre de dupla personalidade. Isso estragou para ela a leitura? De fato sim, porque o punch final seria muito mais forte se ela só descobrisse isso nas últimas páginas. Como é o filme? O filme ele trabalha muito melhor esse aspecto. Do plot twist funciona muito melhor no filme. E o bom do filme é que é o seguinte, tu termina de olhar ele e tu imediatamente quer reassistir porque tu começa a pensar mais ou menos como funciona o sexto sentido, sabe? Putz, será que... Caralho, ele tava sozinho esse tempo todo, a cena dos dois ele tava sozinho. E de fato sim, é genial. E o David Fincher ele vai plantando pistas muito antes do próprio Tyler Durden surgir no filme de fato. Tem cortes muito rápidos que só aparecem a imagem do Brad Pitt e tu como telespectador é tão rápido o frame que tu não capta. Tu só sabe o que aconteceu, parece uma falha de imagem, mas era a figura do Tyler Durden surgindo, como se ele estivesse se aproximando, como se ele estivesse quase se libertando do Edward Norton. E aí, obviamente, é nessa figura controversa que a gente vai ter todos os debates levantados pelo livro. Primeiro ponto, muitos vão bater nessa tecla e é o mais comum de se debater. É uma crítica ferrenha ao capitalismo, ao consumismo desenfreado. Pode ser? Pode, realmente. Tem muito daquela frase que eu tô colocando aqui porque eu não vou lembrar exatamente como é que ela tá escrita, mas que é que a gente trabalha em empregos que a gente não gosta para comprar coisas que a gente não precisa. Existe sim essa crítica bem explícita no capitalismo e principalmente no consumismo desenfreado americano. Só que eu acho que a obra ela não é majoritariamente sobre isto. Eu vejo que a obra é muito sobre a força que a gente faz para não mostrar muitas vezes quem de fato a gente é. Liberar quem a gente é ou quem a gente gostaria de ser. Tu vê que o Edward Norton, ele não é feliz com a vida que ele tem. Ele trabalha numa grande montadora que estuda possibilidades de fazer recall ou não de carros com defeito. E ele presencia muitos acidentes, tenta entender, tem todo um cálculo que ele faz e conta aqui no livro, como que ele chega no denominador de isso aqui precisa ser feito um recall ou não. Só que é um trabalho monótono, é um trabalho mesquinho na visão dele. E é claro, é evidente que ele não é feliz com a vida dele. E ele encontra nesses momentos de insônia, de que tudo parece uma fotocópia da fotocópia da fotocópia, como ele mesmo coloca, nada parece real, ele encontra o Tyler Durden. Ele deixa extravasar este lado do qual ele tentou reprimir por tantos e tantos anos. E ali o Tyler Durden pira de verdade. Ele tá assim, ele tá tocando foda-se, ele vai fazer exatamente o que ele quer. E ele tem um plano maior por trás. Ele funda o Clube da Luta, baseado muito, tu consegue perceber que é nessas vivências do personagem narrador que ele funda esse clube, porque ele frequenta diversos clubes que a Marla também passa a frequentar e não, ele quer uma coisa só pra eles. Ele quer uma coisa dele. E aí ele funda o Clube da Luta, que é o quê? Porões de bar onde um monte de homem frustrado, enfim, com problemas na vida, relacionamento, se encontram num determinado dia à noite pra brigar. E existem regras no Clube da Luta. Isso é genial. Eu tô deixando as regras aqui na tela, mas as duas mais famosas que ficaram é a primeira, tu não fala sobre o Clube da Luta, e a segunda regra é que tu
não fala sobre o Clube da Luta. E é nessas regras que tu encontra muito da pegada assim, do Chuck Palahniuk, porque ele é muito sarcástico. Existe uma dicotomia aqui que o próprio Tyler Durden expõe em determinada passagem do livro, como é que toda semana tem mais gente no Clube da Luta. O que isso quer me dizer? Que vocês não estão cumprindo as leis. Se a primeira lei é não fale sobre o Clube da Luta e a segunda lei é não fale sobre o Clube da Luta, como é que mais e mais pessoas aparecem aqui e têm conhecimento do Clube da Luta? Vocês estão fazendo errado. Entende? É sensacional essa construção. Por outro lado, além dessa questão de tu liberar e tu extravasar quem de fato tu gostaria de ser, também existe a questão do pertencimento. De nós, como seres humanos, como seres coletivos, termos que pertencer a um grupo, nos sentirmos acolhidos em um grupo. A figura do personagem, ele está o tempo inteiro procurando estes grupos onde ele possa se sentir ouvido. Na verdade não é nem ouvido, porque ele vai nos clubes e ele nem fala nada, mas ele sente que as pessoas estão prestando atenção nele. Ele até fala uma parte aqui que é muito interessante, que o que ele percebeu que frequentando esses grupos, principalmente de câncer, de doenças raras, que quanto menos tu falar, mais as pessoas pressupõem o pior. Ou seja, aquele cara que não tá falando nada, que no caso é a figura dele, que vai ali noite após noite e nada compartilha, esse cara deve estar morrendo. Esse cara tá vivendo pior do que nós. E aí as pessoas passam a prestar atenção em ti. Ou seja, ele tá começando a pertencer a um grupo. Seja qual grupo for, depois o Clube da Luta. E aí do Clube da Luta a gente avança pro projeto Destruição, Project Mayhem, que é daí sim o Tyler extrapolando, querendo quebrar o status quo. Ele vai dar tarefas para os membros do Clube da Luta para destruir obras de arte, para pichar determinadas situações, para tocar o foda-se. Ele tá ali para causar o caos. E aí é neste caos todo que começa a virar o jogo e o narrador percebe e começa a entender que o Tyler Durden é ele mesmo. A forma como ele descobre isso é muito boa, tanto no livro quanto principalmente no filme, né? Ele começa, quando o Tyler Durden ele some de vista, que os dois estão morando juntos porque o apartamento do narrador explodiu. E quando o Tyler ele some, o narrador ele começa a procurar ele pelo país, visitando os mais diversos clubes da luta e perguntando sobre ele. E aí começa ele a entender o que de fato está acontecendo. E aí entra uma outra questão, que é a crise que ele tem após entender a merda que isso está ocasionando. Porque daí ele começa a ser vítima do próprio projeto dele. Ele começa a ser vítima da própria dupla personalidade. Porque aí ele passa a se sentir perseguido. É uma loucura sem fim. Feito esse preâmbulo, explicando um pouco mais das minhas interpretações com relação à obra, a gente volta para a parte sem spoilers, então fiquem todos muito tranquilos. E agora, já tendo dito que eu indico muito a leitura desta obra para todos, combo, tá? Livro e filme, sem sombra de dúvidas. Eu entro um pouco na parte do pós-fácil, porque eu acho muito interessante que aqui o autor ele tá narrando sobre uma história dele numa viagem para um determinado lugar bem afastado, assim, e ele tá indo fazer um tour do túnel assombrado, como ele coloca aqui. E o cara que tá guiando esse tour, supostamente isso aqui é uma história verídica, tá no pós-fácil. O cara que tá guiando esse tour, em determinado momento ele fala pro autor, pro Chuck Palahniuk: a primeira regra do tour do túnel assombrado é não falar sobre o tour do túnel assombrado. E dá uma risada. Aí o Chuck Palahniuk coloca assim: e eu paro. A corda ainda está solta em um sorriso flácido entre nós. E a segunda regra do tour do túnel assombrado, o cowboy com seu bafo de uísque diz: é não falar sobre o tour do túnel assombrado. Em determinado momento aqui, o Chuck Palahniuk ele vai falar: ei! Da escuridão o cowboy responde: ei o quê? Digo que escrevi aquele livro. A corda entre nós vai ficando mais e mais esticada. Do escuro, o cowboy diz: escreveu o quê? O Clube da Luta, digo a ele. Então o cowboy dá um passo de volta, sua bota martelando um degrau mais próximo de mim. Ele puxa o chapéu para trás para ver melhor e vira os olhos para mim, piscando rápido, com a respiração forte, e diz: tinha um livro? Tinha. Antes do filme. E aí nessa parte ele começa, que é muito interessante,
Antes do filme, 3 pontos. E aí ele avança. Antes de Donatella Versace costurar giletes em roupas masculinas e chamar de visual Clube da Luta, tinha um livro. Antes de modelos da Gucci desfilarem pela passarela sem camisa e com os olhos roxos, machucados, ensanguentados e com curativos, tinha um livro. Antes de lojas como a Dolce & Gabbana lançarem seus novos visuais masculinos, camisas acetinadas da década de 70 com padrões de mural de fotos, calças camufladas e justas, calças de couro de cintura baixa. Em porões de concreto sujos de Milão, existia um livro. Antes, aí para quem gosta de música, antes da banda Limp Bizkit colocar um banner no site deles onde se lia: o Dr. Tyler Durden recomenda uma dose saudável de Limp Bizkit. Isso aqui ele vai fazendo vários preâmbulos de como a obra dele reverberou. E ele se coloca de forma muito surpresa nisso, para entender a dimensão que o personagem Tyler Durden, criado por ele, tomou. Algo que de forma alguma ele planejou. E nem esperava que fosse esse estouro todo. É simplesmente muito bom. E de fato, Tyler Durden, por tudo que eu comentei anteriormente, para quem viu a parte com spoilers do vídeo, ele se tornou um símbolo para diversos movimentos, principalmente movimentos de cunho anárquico. Tyler Durden traz muito dessa visão. Então ele se tornou figura pichada em muros, estampada em camisetas, frases famosas do Tyler Durden sendo expostas das mais diversas formas para todo mundo. Então assim, ele reverberou de uma forma muito além do que o próprio autor esperava. E para encerrar essa resenha, eu separei um parágrafo que eu acho que diz bastante sobre a questão de pertencimento que a obra traz. Não é spoiler nem nada, fiquem tranquilos, vocês não têm o contexto do momento da história que isso se passa, mas está escrito na página 176 deste livro. Tyler achava que conseguir chamar a atenção de Deus sendo mal era melhor do que não conseguir atenção nenhuma. Talvez porque seja melhor o ódio de Deus do que a indiferença dele. Isso eu acho que diz muito sobre essa questão do pertencimento que eu comentei em determinado momento do vídeo. A indiferença pode ser o pior sentimento e na visão do Tyler é de fato o pior sentimento. Me ame ou me odeie, mas sinta algo por mim. Deixa eu causar um impacto em ti. Te importa comigo. Isso parece gritar a todo momento nessas páginas, tá? Mais uma vez, leiam Clube da Luta. Eu sei que é uma edição um pouquinho mais difícil de achar hoje em dia. Em sebos vocês conseguem encontrar, mas versões novas é mais complicado. Fica meu apelo de novo para a editora Leia, tragam essa obra. Ela não pode ficar fora de catálogo, porque o filme tá aí a todo momento. A escrita do Chuck Palahniuk, ela pode não funcionar para todo mundo. Fica um ponto. Ela é uma escrita fora da curva. Ela é uma escrita diferente, bem fora do convencional, bem fora do mainstream. Tanto é que eu digo que ela funciona melhor para o filme do que para o livro. Mas isso não a torna ruim, não torna o material original ruim de forma alguma. Mas sim, estejam preparados que é uma forma diferente de narrar. É uma narrativa construída de outra forma, quebrando diversos paradigmas e diversas supostas regras que existem na escrita de um livro. Vale muito a pena conhecer essa visão. Curtiu esse conteúdo? Então deixa teu like, comenta aqui o que vocês acham e principalmente, como eu sei que é uma obra que requer os spoilers pra gente debater de forma mais aberta, só deixa um aviso nos comentários aí com spoiler em maiúsculo antes de vocês começarem a comentar, para que nenhum desavisado aí acabe lendo algo que não deveria antes de desfrutar dessa obra maravilhosa. Principalmente compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e se inscreva no canal. Ative o sininho para notificação, semanalmente tem vídeo novo por aqui. Então fica ligado, fica acompanhando, porque eu estou sempre compartilhando algo que permeia o nosso mundo da literatura, tomando um drink com vocês para a gente trocar uma ideia. Sigam também nas outras redes, por lá eu consigo trocar uma ideia de forma mais online, compartilhar o que eu estou lendo no momento, e também a gente vai se falando.